Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos pro relato? Vamos pro relato, pro primeiro, na verdade, primeiro relato de hoje, que é este, o grito da cacimba. Oi, Ana e assombrados, meu nome é Fulana e queria dividir essa história com vocês. Muito obrigada. Quando eu tinha entre 8 e 10 anos, costumava brincar com a minha irmã e com meu primo perto da cacimba da nossa casa. Gente, desculpe minha ignorância, mas o que é cacimba? Peraí, é que cada região do Brasil, às vezes tem um nome, né? Vamos ver aqui, só vou pesquisar aqui, ó. Cacimba, buraco que se cava até atingir um lençol de água subterrâneo, um poço, uma cisterna. Tá. Para recolher água presente no solo que nela se acumula por. Beleza, então cacimba é um poço, uma cisterna. Beleza, agora sim que eu sei o que é uma cacimba, vamos continuar. Então, quando eu tinha entre 8 e 10 anos, costumava brincar com a minha irmã e com meu primo perto da cacimba da nossa casa. Era um lugar que sempre nos fascinou, mas também nos deixava com um certo receio. Em uma dessas tardes, enquanto brincávamos, um grito agudo cortou o ar, como se fosse uma criança pequena chorando. Naquele momento, a nossa imaginação correu solta e achamos que poderia ser um dos nossos primos que não estava conosco. Assustados, chamamos um adulto para verificar o que estava acontecendo. A cacimba tinha uma tampa de pedra e uma abertura quadrada, de onde a água era retirada, né? Ou seja, um poço. Quando os adultos chegaram correndo para investigar, não havia nenhuma criança lá dentro. No entanto, o choro persistia em nossas memórias e decidimos nunca mais brincar no quintal à noite. Ai, era noite ainda? Ela falou que era noite? Enfim. O tempo passou e a vida seguiu seu curso. Minha irmã mais velha enfrentou uma tragédia quando seu namorado tirou a própria vida. Abalada, ela começou a dormir na casa da minha avó para escapar das lembranças dolorosas. Em uma dessas noites, algo inexplicável aconteceu. Ela sentiu uma pressão pesada em seu peito e, ao abrir os olhos, viu uma menina com as mãos em seu peito, dificultando a sua respiração. Essa história ficou guardada por muito tempo, até que eu já tivesse com cerca de uns 15 anos. Aí minha avó decidiu se mudar para perto da minha mãe após ficar viúva. E eu passei a dormir com ela todas as noites. Foi nessa época que eu comecei a ouvir passos leves dentro de casa, como se uma criança estivesse correndo com sapatinhos antigos. Sempre comentava com a minha avó sobre isso, mas ela dizia que era apenas a minha imaginação. Depois de algumas noites ouvindo aquilo, criei coragem e fui acender a luz certa de que algo estava ali. Quando a luz iluminou o ambiente, encontrei a menina debaixo do interruptor. Como assim? Tipo, se acendeu a luz, a menina tava bem aqui embaixo? Ai, que susto! Eu não sei se eu apagava na hora. Saía correndo. Meu Deus, dava um chute na minha... Ai! Quando a luz iluminou o ambiente, encontrei a menina debaixo do interruptor. Ela me olhava fixamente. Tinha bochechas redondas e vestia um vestido rodado com sapatinhos pretos. Era como se eu tivesse encontrado um espírito do passado. Comentei essa experiência com as minhas irmãs e descobrimos que todas as descrições coincidiam. A minha irmã mais velha revelou que a nossa tia havia contado que a nossa avó teve uma filha antes da minha mãe, que havia morrido afogada nessa cacimba. Então era a tia delas que elas viam. A cacimba deixou de ser apenas um local de brincadeiras para se tornar um símbolo de mistério e dor na nossa família. Até hoje nunca tivemos coragem de perguntar à nossa avó sobre essa história trágica,
mas sabemos que aquela menininha ainda faz parte de nós e das histórias não contadas que habitam o nosso lar. Hoje eu tenho 32 anos e nunca mais vi essa garotinha, minha irmã mais nova, que hoje tem 26, ainda a vê, às vezes. Menina, pergunta pra tua avó. Entra no assunto sim, porque, se essa menina tá lá ainda, mas sendo criança, tá lá ainda, ela não pode, não é pra ela tá lá, ela não tá bem, ou ela tá querendo dizer alguma coisa. Eu entrava no assunto sim. Perguntava sobre isso e ia ver o que tá acontecendo, porque imagina, se ela tá presa aqui ainda, ela tem que seguir seguir o curso aí da evolução do espírito e não ficar presa no local onde ela morreu. É ela mesmo? Então, por isso, acho que eu conversaria, perguntaria, investigaria e contaria que que vocês estão vendo ela. Já viram e tudo. E por que ela veio apertar o peito? Porque ela quer falar alguma coisa? E não tá conseguindo? Eu cutucaria essa ferida sim. Eu não ia conseguir dormir se eu não fizesse, acho. Bom, vamos para o próximo relato. Deixa aqui nos comentários o que vocês fariam. Comentar sempre com respeito, por favor. Vamos pro próximo relato? Vamos. Será que eu atraí algo com as minhas palavras? É bem provável. Oi, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem? Primeiramente, quero parabenizar você e o Matheus pelo canal. Conheci o canal por recomendação do YouTube há 1 ano e desde então não paro de assistir. Assisto todos os dias. Muito obrigada. Vou mandar um relato de uma experiência de paralisia do sono que eu tive. Já adianto que será um relato curto e que não terá muitos nomes, mas se tiver já estarão trocados. Meu nome é Fulano, mas pode me identificar como Fulanier. Fulanier, derivado de Premier. Ou pode ser Fulano mesmo. Você que manda, Ana. Eu sou muito vaidoso. Gosto muito de me arrumar para ir a qualquer lugar. Quando eu vou sair, minha parte preferida é justamente me arrumar. Gosto de me pentear, de me maquiar e me vestir muito bem. Para matar a curiosidade de quem estiver ouvindo o relato, eu me considero bissexual, mas isso agora não vem ao caso. Um dia eu estava arrumando meu cabelo, mas ele simplesmente não queria ficar do jeito que eu queria. Então eu soltei a palavra desgraça. Se não me engano, só nesse dia eu falei essa palavra umas 7 vezes. Fui me maquiar, mas a base e o corretivo começaram a craquelar na pele. Aí eu falei a palavra de novo. Aí eu lembrei que eu tinha esquecido de hidratar a pele antes. Mais uma vez, desgraça. Fui me vestir, depois fui escovar os dentes e o creme dental caiu na minha roupa e manchou. Adivinha? Falei a palavra de novo. Passaram-se alguns dias e tudo que dava errado, eu soltava essa palavra. Até que nesse dia específico eu fui dormir e sonhei que estava na casa da minha avó. A minha avó tem um vizinho que, pelo que ela me contou, no passado agredia a esposa e os filhos e falava muitas palavras pesadas também, desse tipo aí. Voltando ao sonho, estava chovendo e eu estava debaixo de chuva. Não sei porquê, estava lá na chuva. Eu estava em frente à janela da cozinha desse vizinho. Ele me viu lá fora, falou alguma coisa e bateu a janela na minha cara. Aí eu ia falar a seguinte frase: desgraça de velho! Só que no momento em que eu comecei a falar a primeira palavra, apareceu um homem, do nada, saindo do quintal dele. Ele aparentava ter uns 65 anos, era negro, usava roupas antigas e um chapéu igual do Chaves. Assim que eu comecei a falar a frase, ele veio na minha direção como se estivesse tomado por um ódio enorme de mim. Eu senti um medo descomunal, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Acordei paralisado. Sério, parecia que eu ia infartar de tanto medo. Eu não conseguia me mexer, nem lembrar de oração nenhuma. Só que do nada,
automaticamente eu comecei a lembrar da oração do credo. Ai, meu Deus, eu vou espirrar. Aí eu fiz no pensamento umas 6 vezes e depois disso não tava mais paralisado. Cara, você fez a oração 6 vezes a oração do credo, então você ficou muito tempo paralisado. Por causa do medo, nem abri meus olhos. E nem preciso dizer que não consegui dormir o resto da noite, né? Bom, esse foi meu relato. Ana, eu queria mandar um abraço pra você e pro Matheus e pra sua família. Amo muito o canal. Passo todas as manhãs assistindo. É o meu canal preferido. Em breve mandarei mais relatos. Ana, qual a sua opinião sobre isso? Um beijo pra você. Muito obrigada. Eu acredito que assim, conforme você vibra, não é só falar a palavra. É a vibração que vem junto com ela. Então... Quando você maldiz, você pragueja, né, naquele clima pesado, naquela coisa assim, isso já faz você decair, já atrai outra coisa que já não é tão legal. Uma coisa puxa outra, uma coisa ruim puxa outra coisa ruim, que puxa outra coisa ruim, que é o que você falou aí. A coisa craquelou, aí você esqueceu de hidratar, aí você não sei o que, né? Aí a pasta caiu, manchou, parece que começa a dar tudo errado. Que você já começa a entrar nessa vibe de praguejar, sabe? E eu acho que quando isso é prolongado ou muito forte, solto aí no ambiente, com força ou repetidamente, acaba atraindo alguma coisa. A gente vê bastante aqui a imagem da desgraça como uma velha, com roupas maltrapilhas, rasgadas, cabelo branco desgrenhado, assim, né? Nesse caso, você sonhou e veio esse homem pra cima de você bravo. Não sei, talvez esse homem seja até algum protetor teu, que, tipo, quase querendo falar pra você, mas cala essa boca, para de falar besteira, que uma hora você vai tomar, né? Bem tomado. Então, vamos ficar quieto? Vamos parar com isso? Ou não sei quem seria esse homem aí. O que vocês acham, assombrados? Fala aí pra gente também, sempre com respeito, por favor. Já teve alguma experiência desse tipo, de ficar falando coisas ruins e depois coisas ruins acontecendo? Eita, acontece. Próximo relato. Quem ligou o radinho da minha mãe no cemitério? Eita, no cemitério? Olá, Aninha Assombrados, me chamo Fulana, mas sei que você irá me chamar de Fulana. Não há nomes, pode ler à vontade. Obrigada. Bom, esse relato aconteceu quando eu tinha os meus 15 anos, no ano de 2006. Hoje eu tenho 34. Eu sou filha única e morávamos todas juntas, eu, minha mãe e a minha avó, na casa dela, que tinha sofrido um AVC. Ela era acamada, a avó, ela era acamada há quase 2 anos e só o lado esquerdo funcionava. Então, eu e minha mãe, todos os dias, cuidávamos dela, dávamos banho, fazíamos a comida, levava ela para tomar um sol e dava os remédios todos os dias. Era assim. Mas ela ia piorando a ponto de não reconhecer mais ninguém. Tipo, ela trocava os nomes dos filhos, pensava que eu era a filha dela, mais nova, no caso a minha tia, e falava que a minha mãe era a mãe dela. E por aí ia, sabe? Então minha mãe teve que interná-la no hospital porque ela já não comia mais sozinha e estava muito fraca. Nisso os meus tios iam para lá para vê-la, saber alguma notícia, mas o quadro dela era cada vez pior. Até que o médico não podia fazer mais nada por ela e deu alta para minha avó, para levarmos para casa. Ela comia apenas por sonda e para dar banho a gente limpava ela com um pano molhado. Olha, era muito triste vê-la assim, pois minha avó praticamente me criou. Praticamente me criou. Assim que ela estava em casa, sei lá, ninguém dos meus tios ia vê-la. Parece que alguma coisa não deixava que eles chegassem perto da minha avó. E a minha mãe ficava com raiva, pensando que eles não queriam ajudar, não queriam cuidar da própria mãe. Assim, minha avó tem 5 filhos, minha mãe e mais 2 tias e 2 tios.
Minha avó ainda ficou acamada por 1 mês. Quero deixar claro que quando a minha avó estava boa, ela tinha um problema de cabeça. Ela era doente dos nervos. Falava sozinha, via vultos e bichos como aranha e cobras andando nos telhados. Claro que nunca tinha nada, mas ela jurava que tinha. Será que ela era esquizofrênica? Tinha esquizofrenia, algo assim? Antes eu não tinha esse entendimento. Aliás, a minha avó era espírita. Bom, depois desse mês acamada, ela veio a falecer no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Então preparamos tudo para o funeral dela, velamos de madrugada, velamos a madrugada toda e nisso, Ana, a minha mãe tentou de todas as formas avisar os meus tios e as minhas tias do falecimento dela, mas nada dava certo. Sabe, tipo, os celulares não eram como hoje em dia, com WhatsApp, internet, era só para ligar e receber ligação mesmo. Pois não sei o que acontecia quando a minha mãe ligava e passava o endereço da funerária, as minhas tias falavam que não sabiam onde era, sendo que onde eu moro só tem uma funerária em frente ao cemitério da Saudade. Gente, era fácil saber. Mas parece que alguma coisa bloqueava, não deixava minha mãe falar no celular. Parece que alguma coisa até cortava a ligação. Ana, isso foi a madrugada toda. E quando foi de manhã, eles também ligaram para minha mãe. E nada dava certo. A minha tia até pensou que era mentira da minha mãe sobre o falecimento da minha avó. E passamos o dia todo nisso. Somente quem foi ao velório da minha avó foi eu, minha mãe e meu tio, que era filho mais velho dela. Quando deu 5 horas da tarde, ela ia ser enterrada em outro cemitério que dava 1 hora de carro até lá. E fomos então. E nós fomos. E minha mãe avisou a todos, meu tio também, confirmando. Avisou a todos e meu tio também confirmando, mas ninguém foi ao enterro. É isso? Minha mãe avisou todo mundo. E o meu tio também avisou, confirmando. É isso? Só que ninguém foi ao enterro. Só nós mesmos. Nossa. Olha, o sobrenatural começa agora. Quando nós chegamos ao cemitério, o coveiro tinha acabado de enterrar uma pessoa. E lá as pessoas são enterradas na terra mesmo, sabe? Não tem gavetas. Assim, era um local para os mais pobres. Aí a minha mãe pediu ao homem da funerária para abrir o caixão da minha avó por mais meia hora, na esperança dos meus tios e tias chegarem para o enterro. Minha mãe ligou, falou onde era e eles falavam que já estavam chegando, mas gente, ninguém chegava. E o coveiro disse que não podia mais esperar. Então, nós a enterramos. Assim que estávamos saindo do cemitério, eu ouvi um barulho de música tocando. Eu achei estranho, minha mãe ouviu também e estava cada vez mais alto. Quando eu percebi que vinha da bolsa da minha mãe. Ela sempre carregava na bolsa um rádio pequeno de pilha para ouvir as notícias quando ia trabalhar. E do nada esse bendito rádio ligou sozinho. Eu e minha mãe não entendemos nada. Ela tentava desligar o rádio e ele não desligava por nada. Ela apertava os botões e não conseguia desligar. Até que então ela tirou as pilhas e aí sim ele parou. Só sei que foi bem doido isso. A pergunta é: quem ligou esse rádio? Ele estava no fundo da bolsa da minha mãe. Na época eu nem liguei muito para isso, mas hoje eu vejo que foi algo sobrenatural e sem explicação. Até hoje, será que a alma da minha... não, é sem explicação até hoje. Será que a alma da minha avó veio nos avisar de alguma coisa ligando esse rádio? Ou alguma alma ali estava nos observando? Até hoje eu não sei. Bom, esse foi o relato. Ana, desculpa se ficou muito grande e porque tive que contar os detalhes para vocês entenderem melhor. Beijos, Ana. Gosto muito do seu canal e obrigada por contar. Um beijo para você, muito obrigada. Então, como estava no cemitério, sei lá, pode ser que seja a avó, né, com a presença dela estando ali. Às vezes, só de chegar perto, pode ter ligado ou ela ou algum outro espírito, não sei, né?
se foi tomando assim pela ideia de que foi um espírito, né? Que ligou assim, sem mais nem menos. Não sei, de repente no fundo da bolsa apertou algum botão sozinho e ele ligou. Só que estranho é que ela apertava o botão para desligar, apertava e ele não desligava de jeito nenhum. Ligou sozinho e não desligava mais. Agora, estranho mesmo, eu acho foi essa comunicação aí com os tios. Que por mais que ela tenha tentado, e o tio também, parece que cada um tava numa dimensão, né? Eu tô chegando, não chegava nunca, não chegaram, não consegui, tipo, velaram a madrugada inteira, enterraram, esperaram pra enterrar, e eles falando que tava vindo, tipo, não tinha como errar muito, pelo que ela fala aqui na cidade, só tinha um velório, não tinha nem que explicar, assim, a pessoa, né? E não encontrar, não dar tempo, não achar, não se comunicar. Será que foi uma interferência da avó? Que não queria, talvez, que estivessem todos lá? Não sei. Não sei. Deixem as suas opiniões com respeito sempre. Vamos para o próximo relato. Deixa eu só ver aqui, tudo certo. Próximo relato. A música do diabo. Eita. Oi, Ana, tudo bem? Aqui é Fulaninha. Bom, queria primeiro agradecer por ter lido o meu relato. Eu amei a Fulaninha do relato Energias Ruins que Transmito. Olha. Bom, hoje eu trago um pequeno relato que me aconteceu quando eu tinha por volta de 13 anos. Em uma noite, quando eu caí em um profundo sono, o que eu estranho até hoje, porque eu sempre tive dificuldade para dormir, eu sonhei com um pequeno diabinho com uma harpa, tocando uma melodia extremamente maravilhosa. Ana, era algo mágico. Que energia boa, por incrível que pareça, né? Porque era o diabo tocando. Que energia boa que aquela melodia transmitia. Na época, eu não sabia o que era goetia. Eu sabia zero coisas. Porém, em um dia, buscando no YouTube sobre músicas para concentração, eu achei uma melodia quase idêntica que eu escutei no sonho. É goetia, Dark Music. É isso? Ou o nome da música era Goetia, Dark Music. Enfim. Mesmo sendo parecida, nada ainda se compara com aquela melodia melancólica que aquele demônio tocou para mim no sonho. Até hoje me lembro tintim por tintim desse ocorrido, pois me marcou muito. E aí, Ana e Assombrados, tive camarote do show do diabo? Eu já ouvi falar sobre um músico que recebia visitas do próprio demônio para ajudar a compor as suas músicas. Mas e no meu caso, que eu nem estudo música, não, né? O que acham que foi? Desde já agradeço mais uma vez, Aninha, e beijocas para todos do outro lado da telinha. Um beijo para você, obrigada. Existem lendas, né? Vários músicos por aí têm lendas de que eles fizeram um pacto com o diabo para tocar como tocam. Acho que é muito conhecido o Robert Johnson, né? Do blues, tocava muito bem, diziam que ele tinha feito um pacto na encruzilhada. Steve Vai também, dizem que ele tem pacto com o diabo, também já fez pacto com o diabo, guitarrista Steve Vai. Niccolo Paganini, violinista, também diziam que ele tinha pacto também, porque ele tocava muito rápido, ele tinha uma aparência que não era comum para a época deles, e ele deixava as mulheres loucas, enfim. Aí falava, esse daí tem parte com o demo, né? E violeiros também, né? Que quando eles eram muito virtuosos, muito rápidos e tal, a turma já falava que era pacto com o diabo pra tocar desse jeito. Não era o cara que passava a madrugada treinando ali, não, era o pacto com o diabo. Olha, também o que eu falo, não duvido de nada, não. Mas aí no seu caso, era um diabinho mesmo, ele tinha características que te lembravam o que a gente conhece por diabo. Seria um ser pequeno com chifres e patas de bode, né? De repente, um fauno, né? Tocando ali, né? Às vezes não era um diabinho, né? Tipo,
sei lá, né? Tinha o rabo com aquela ponta, era vermelho. Não sei como que seria o tal do diabinho que você viu. Um pequeno diabinho, ela fala, tocando harpa. Uma música maravilhosa com uma energia boa. Então, acho que não era o diabo, né? Se bem que Lúcifer comandava ali a galera do canto no céu, né? Das músicas e tudo mais. Ai, cara, não sei. O que vocês acham que é? Mas é interessante, porque ela com 13 anos sonhar com isso, então se lembrar muito bem, se lembrar da melodia, isso não é muito comum, né? Ser um sonho. E depois escutar realmente a Goethe, a Dark Music, aí fala, nossa, é muito parecido, mas ainda não se compara com a música de harpa que o diabinho, sei lá, tocou, né? Interessante. Alguém já passou por algo assim? Conta pra gente, quero saber. Próximo relato, a menina no meu quarto. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é fulana, adoro você e te acompanho há bastante tempo. Eu amo os relatos. Bora pra história. O ocorrido foi com meu pai antes dele perder um olho num acidente de trabalho. Ele via e sentia muita coisa estranha. Hoje em dia não vê mais. E não tem nomes no relato também, pode ler tranquila. Ok, vamos lá. Quando eu era adolescente, quase toda sexta-feira eu ia pra casa da minha irmã assistir filmes de terror. Eu ficava até tarde. Na época ela morava na casa embaixo da casa dos meus pais. Meu pai conta que numa dessas sextas ele estava sentado no sofá vendo TV. Já era um pouco tarde, próximo da meia-noite. Do sofá dá para ver a cozinha e a porta do meu quarto. Ele viu uma menina da minha altura, vestida de branco, passando e entrando no quarto. Aí ele gritou, fulana! Ele levantou, olhou no banheiro, nada, tudo desligado. Aí minha mãe falou, tá lá embaixo, na irmã dela. Ai, Ana, ele disse que sentiu um arrepio dos pés à cabeça. Quando foi em direção ao quarto, ele não é bobo nem nada, chamou minha mãe. Contou o que viu, chamou ela para ir no quarto ver, pois ele não ia sozinho, não. Os dois fizeram ali uma oração, pois fomos criados na religião católica, mas acreditamos em tudo. Enfim, voltei para casa, dormi e a semana passou, normalmente. Num belo dia, estávamos na sala, aí meu pai arregalou os olhos e falou, olha aí, ela saiu. Eu, curiosa, perguntei quem tinha saído, né? Foi aí que ele me contou o ocorrido e disse que a menina tinha saído da mesma forma que entrou, depois de uma semana. Aquele dia ele viu ela entrando, aí uma semana depois ele viu a menina saindo. Ela ficou lá dentro uma semana? Ana do céu, ele não me contou antes. Sabia que eu não ia querer dormir lá, né, se me contasse. Só falou porque a menina saiu. Meu véi tem história, viu? Um dia eu conto mais. Ele já viu até lobisomem. E sabia que era lobisomem. Ou sabia quem era. Sabia que era. Conta aí, manda os relatos. Beijos, Ana, que o Senhor abençoe você e sua família. Obrigada pelo espaço. Um beijo pra você, eu que agradeço. Olha só, quem será que era essa menina? Por que entrou? Porque ficou uma semana e saiu? Né? Pelo menos, acho que ele não viu. Durante essa semana ele não viu nada. Não viu a menina? Só viu quando entrou e quando saiu. Próximo relato. Estive em Sete Além em sonho. Olá, Ana e assombrados. Me chamo fulana, mas podem me chamar de fulana. A minha experiência aconteceu há uma semana. Eu sou cristã, conheço a Umbanda, porém nunca acreditei nesses relatos aí de outro mundo. Pois bem, eu não acreditava. Tive um sonho que estava na academia onde eu treino há um tempo já. Estava na sala de aulas coletivas porém eu estava sozinha ali. E do nada tudo ficou muito silencioso e escuro. Cinza mesmo, sombrio. Daí da sala, saí da sala, passei pela catraca e fui em direção ao estacionamento. Para chegar no estacionamento, passou um por um. Ou para chegar no estacionamento, eu passo por um corredor longo, eu acho. E também uns 5 lances de escada.
fui indo pelo corredor e tudo estava muito estranho. Comecei a descer as escadas e quando desci o primeiro lance, eu passei pelo primeiro estacionamento e vi um homem sozinho lá. Ele estava tipo um zumbi e com uma tesoura de jardinagem na mão. E ele veio correndo na minha direção e eu desci numa carreira as escadas. Quando cheguei no último estacionamento, não tinha carros. Tinha várias salas como se fosse de um manicômio. E eu corria e não achava saída. E aquele homem me viu. E junto dele estava um outro homem agora. Então eu decidi enfrentá-lo e ver qual era a dele. Fui toda cheia de marra. E ele falava para mim: tome a minha tesoura e saia daqui antes que os outros te achem. Pegue a minha tesoura para se defender. E assim eu fiz. Porém, veio uma manada de pessoas como ele. E eu me escondi atrás de um freezer velho que tinha num canto. E todos eles vieram para cima de mim. E todos estavam com uma tesoura nas mãos. E queriam me machucar. Então eu coloquei o braço sobre a minha cabeça e orava muito. Foi aí que eu acordei, toda suada. E pasmem, com o braço que eu usei para me proteger, todo machucado e doendo muito. Nesse mesmo dia eu fui para academia e fui para a sala de aula coletiva, treinar sozinha. E acredite, aquela mesma sensação de tudo escurecendo aconteceu. E antes de entrar em Sete Além, acordada agora, eu saí correndo e procurei meu marido que estava lá comigo também. Contei a ele e ele não acreditou, mas eu sei bem o que eu vivi e ainda sinto dor e uma sensação de vazio e tristeza que aquele lugar deixou em mim. Obrigada pelo seu canal, eu amo seus relatos. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, primeiro ela sonhou e depois ela começou a viver igual. Aí ela se tocou, falou: opa, pera aí que eu já sei a continuação disso aqui, não vou ficar aqui não. O negócio vai ficar feio. E aí ela saiu disso. Será que ela conseguiu sair antes de chegar em Sete Além, no físico aqui? E será que ela foi de fato pra lá no sonho ou ela teve meio que uma premonição? Porque existem relatos de pessoas que vão parar em outra dimensão ou em Sete Além mesmo quando dorme, né? Através de sonho. Sonho, não sei. Um astral. E vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é este. São Francisco de Assis trouxe a minha gata de volta para casa. Oi, Ana, meu nome é Fulana, por favor, pode me chamar de Fulana. Sempre foi meu sonho você contar algum relato meu. Eu te acompanho desde 2014, o início. Eu cresci com você. Comecei a ver seus vídeos, eu tinha uns 6 anos. E esse ano eu faço 18. Que linda! Tô ficando velha. E eu te amo muito, diva. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha só, criando a molecada aí, hein? Bom, vou começar a história. A minha gatinha, Aninha, o nome da gata é Aninha? A minha gatinha Aninha saiu pela janela numa madrugada e sumiu. E gataiada, não? Eu falo, meu Deus, gato, será que vocês não conseguem entender que nós estamos dando todo amor e segurança pra vocês dentro de casa? Aí vocês querem escapar pra rua, que tem coisa ruim, gato, entenda. Bom, escapou, fugiu. Saiu pela janela numa madrugada e sumiu. No dia seguinte, eu e minha mãe começamos a ouvir a oração de São Francisco de Assis no YouTube mesmo. Por 11 dias, nós ouvimos a oração com muita fé. A Aninha apareceu na madrugada do dia 29 de março. E um dia antes, no dia 28, eu fiquei olhando para o céu à noite e fiz uma oração para São Francisco. Eu nunca fui católica e nem acreditava em nenhum santo. Mas eu pedi para São Francisco com toda a minha fé para trazer ela para casa. Na oração prometi que se ela voltasse, eu iria contar esse relato pro assombrado, para ele poder ajudar mais pessoas.
Eu disse que iria ser extremamente grata a ele e que nunca iria duvidar de nada. E no dia seguinte, a gata apareceu, depois de 11 dias desaparecida. Sério, gente, só façam a oração. Ela funciona mesmo, mas façam com fé. Um beijo pra você, Anne, pras crianças e pros pets e todos os assombrados. Aí ela colocou uma foto da Aninha aqui sentada dentro de um vaso enorme, assim, sabe? Como os gatos, eles têm convicção de que eles cabem em certos lugares que tá cabendo muito. Tá aqui dentro do vaso essa planta aqui, muito bonita. Um beijo pra você, muito obrigada. E que bom que a Aninha voltou. Esses dias o Kiri sumiu. Eu não sei nem como ele saiu. Eu acho que ele aprendeu a pular muro agora, porque ele era bebezinho, agora ele tá ficando mocinho. E ele tá querendo sair que nem doido. Eu tomo o maior cuidado pra ele não sair, mas eu acho que ele conseguiu pular o muro. Aí passou mais de um dia fora. Passou uma noite fora. Eu falei, oh meu Deus do céu, cadê ele? E as crianças chorando, querendo o gato. Eu falei, ai, 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 Kiri do céu. E aí a gente achou na frente aqui, na casa do vizinho. Miando no muro. E aí a P chegou, ele desceu perto da P, a P catou ele e trouxe pra dentro. Agora a gente põe uma coleira nele pra tentar dar uma voltinha com ele na coleira. Nunca coloquei gato na coleira, né? Mas diz que tem uns que andam de boa. Tô tentando, só que a hora que põe a coleira nele, ele deita. Ele não anda, ele fica deitado. Aí ele anda um pouco e deita. Ai, ai, o que fazer? Colocar rastreador, pelo menos, eu acho, né? Eu pensei, a P que falou, mãe, vamos pôr o rastreador. Eu falei, é verdade. Com essa modernidade de hoje, acho que deve ter rastreador pra pôr na coleira do gato, essas coisas. Pelo menos a gente sabe onde ele tá, né? É. Bom, esses gatos que nos deixam preocupadas. Pessoal, estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E a gente se vê num próximo relato, beleza? Beijos e fui. Tchau, tchau.